E aí, sabe quando a gente olha a programação de uma sexta-feira e não tem nenhum jogo de peso, nenhum time gigante em campo? Parece um dia meio perdido, né? Pois é, mas é aí que a gente se engana. É justamente nesses dias que as oportunidades de verdade aparecem para quem sabe onde olhar. Então, vamos mergulhar fundo e ver como se transforma um dia aparentemente fraco numa aula de estratégia. Essa frase aqui resume perfeitamente o nosso desafio. Sem aquele jogo óbvio para focar, a análise precisa ir mais fundo, ser mais detalhista. A ideia não é ficar torcendo para um time famoso, mas sim identificar padrões, sabe? Coisas que a maioria das pessoas nem percebem. É aqui que o trabalho do analista brilha de verdade. E a primeira ferramenta que a gente tira da caixa de ferramentas é a tal da correção de preço. É uma técnica muito, mas muito poderosa, principalmente em jogos que parecem equilibrados. E o jogo da Bundesliga alemã, entre Mainz e Hoffenheim, ele é o exemplo perfeito para a gente entender como isso funciona na prática. Então, qual é a grande sacada aqui? É esquecer um pouco o que se pensava antes do jogo começar e focar no que está rolando agora, no campo. A estratégia é ler o jogo ao vivo e agir com base na reação do mercado ao desempenho real dos times. É ali que a gente encontra valor, onde a percepção inicial do mercado talvez estivesse errada. Agora, olha que interessante o porquê desse jogo ser o cenário ideal para essa estratégia. De um lado tem o Mainz, que não ganhou nenhuma em casa e leva o dobro de gols que faz. Do outro, o Hoffenheim, invicto fora de casa, com um ataque que faz gol pra caramba. O contraste é gigante. Isso cria a situação perfeita para a gente observar o comportamento do mercado. E aqui os números contam uma história ainda mais clara. O Hoffenheim é um time agressivo, que não precisa de muitas chances para marcar. Isso já cria um viés estatístico. Mas atenção, a condição do analista é super clara. A estratégia só vale a pena se, e somente se, o Mainz estiver sendo o time mais fraco dentro de campo. Se o Mainz estiver jogando bem, ir contra o Hoffenheim é um perigo, justamente porque eles são eficientes. A leitura do jogo ao vivo é tudo. Beleza. Vamos para a segunda habilidade essencial: saber quando desconfiar da opinião geral. Nem todo time que é favorito no papel é uma aposta segura. Na verdade, uma das análises mais valiosas que existem é justamente identificar um favorito que está vulnerável. E o jogo na França, entre Nice e Marseille, traz exatamente essa dúvida para a mesa. O Marseille é o time maior, tá lá brigando pela liderança, joga Champions League. À primeira vista parece a escolha óbvia, né? Mas será que é mesmo? E essa tabela aqui já explica o tamanho do problema para o Marseille. O Nice jogando em seus domínios é uma verdadeira fortaleza. Os caras só perderam uma vez. E não é só isso, eles quase sempre fazem gol e, o que é fundamental, muitas vezes saem na frente no placar. Jogar lá não é fácil para ninguém, nem para um time do calibre do Marseille. Este gráfico mostra visualmente a principal fraqueza do Marcelo. Eles começam o jogo com tudo, um primeiro tempo forte, mas o rendimento deles cai, e cai bastante na segunda etapa. Contra um time que joga duro como o Nice, que distribui bem seus gols ao longo do jogo, essa queda pode ser fatal. E essa frase, ela resume tudo. O Marcel é exatamente isso, um favorito que pode se complicar. As estatísticas, o contexto do jogo, tudo mostra que esse favoritismo deles é muito mais frágil do que parece. É um baita sinal de alerta para o analista. Agora, vamos virar a chave. E quando a gente tem dois times numa fase ruim, a maioria das pessoas já descarta o jogo de cara. Mas um bom analista vai procurar para aquele cheiro de gol, sabe? Um potencial escondido para uma partida movimentada. O jogo entre Valência e Levante é o exemplo perfeito disso. Olhando por cima, são duas equipes que não ganham há tempos. Mas quando a gente cava um pouco mais fundo, percebe o que a frase na tela está dizendo. Tem um cheirinho de gols no ar. É uma intuição, mas uma intuição baseada em dados. A chave de tudo aqui é o estilo de jogo do Levante. Olha só, mesmo jogando contra os gigantes como Barcelona e Real Madrid, eles vão para cima, são agressivos, eles atacam, o que obviamente deixa a defesa mais exposta e resulta em jogos com muitos gols. Isso é um sinal claro de que eles não vão ficar na retranca contra o Valência, o que abre espaço para ambos os times marcarem. Tão importante quanto saber onde entrar é saber onde não entrar. Ter a disciplina para fugir de jogos ruins é uma das características mais importantes de uma análise de sucesso. Primeiro da lista, Bochum e Dresden. O motivo é simples e direto. A média de gols dos dois times é baixíssima. A segunda divisão alemã, que já foi um festival de gols, está mais segurada. Se não tem potencial de gol, não tem interesse. Simples assim.
Em seguida, Hertha Berlim contra Braunschweig. Ah, mas o Braunschweig leva um monte de gol fora de casa. É verdade, mas o ataque do Hertha é fraco demais, com uma média de menos de 1 gol por jogo em casa. Não dá para confiar num ataque que simplesmente não funciona. E por último, Atlético contra Benfica, pela Taça de Portugal. O fator decisivo aqui vem de fora do campo. O Benfica tem um jogo importantíssimo pela Champions League logo em seguida. A chance deles colocarem um time reserva ou misto é altíssima, o que torna qualquer previsão uma loteria. Melhor ficar de fora. Então, juntando todos esses exemplos, o que a gente aprende sobre a mentalidade por trás de uma boa análise? Fica claro que não é só sobre números, mas sobre um jeito de pensar, um conjunto de princípios. Essa citação é a lição de ouro. Num dia com poucas oportunidades que saltam aos olhos, a melhor decisão talvez seja não decidir nada. A paciência e a disciplina para proteger o próprio capital valem muito mais do que forçar uma entrada num jogo qualquer. Então, o manual da analista se resume a isso aqui. É ter as ferramentas certas, como a correção de preço, é ter aquela desconfiança saudável para questionar um favorito óbvio, é ter o faro para encontrar o tal cheiro de gol onde ninguém mais está procurando, e, talvez o mais importante de tudo, é ter a disciplina de saber a hora de não fazer nada. No fim das contas, a paciência é, sem dúvida, a estratégia mais lucrativa que existe. E a gente encerra com essa pergunta para todo mundo refletir. Quando paramos de olhar só para os números antes do jogo e começamos a entender a dinâmica real, o que acontece ali na grama, o jogo se transforma completamente. Deixa de ser sobre quem deveria ganhar e passa a ser sobre o que está de fato acontecendo. E é nessa percepção que mora o verdadeiro valor.